Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, por favor, abram as Bíblias. Em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. É o texto que nós vamos refletir e meditar essa noite. Eu louvo a Deus por esse dia, por estar com os irmãos pela segunda vez aqui nessa igreja. Eu estive aqui há alguns anos, ainda sob a presidência do pastor Pedro, e eu lembro bem desta igreja, dos irmãos aqui. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Sempre que a gente volta na igreja é um bom sinal, né, pastor? Que bom. Então, muito obrigado pela honra em nos convidar novamente. Pastor Cirso, obrigado, os pastores da igreja, pastor Silvio. Deus abençoe os irmãos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, e principalmente pelos temas, na verdade, que me foram passados, que eu tenho certeza que vão mexer profundamente com as nossas bases e com a nossa fé aqui nesses dias. Amém, irmãos? Preciso, para que isso aqui seja de verdade, nós precisamos de uma espécie de humildade um pouco mais elevada aqui essa noite, para ouvir o que Deus vai falar conosco. Amém, irmãos? Não é fácil, não. Amém? Se bem que, como não fui eu que escolhi o tema, eu já fico mais à vontade, né? Qualquer coisa vocês reclamam com o Silvio, com o pessoal aí, tá bom? O tema que ele me passou para essa noite, o primeiro tema, é muito importante, é uma pergunta muito importante. Tem como vivermos um genuíno avivamento com a visão de reino que nós temos na atualidade? Aí, se eu fosse responder apenas por mim, seria assim, considerado talvez intelectualmente desonesto eu dizer apenas o que eu penso. Então, para ficar mais simples e direto e, de certo modo, o correto, nós vamos fazer isso através da palavra. Porque esse texto aí que nós vamos ler, mesmo escrito muito tempo atrás, ainda é extremamente atual, porque essa Bíblia que você tem na mão aí é mais atual que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Amém, irmãos? Então, esse texto aí, ele é tremendo, ele vai desmontar as nossas perspectivas. Esse texto mostra nós como igreja, nossa postura, o que é avivamento, por que vem, não vem, como vem, quando vem. Tudo que a gente precisa para esse primeiro momento nosso está nesse texto aí. Então nós vamos ler Isaías 6, do 1 ao 8. E aí, quando a gente terminar de ler, você vai sentar e não vai fechar a sua Bíblia. Amém, irmãos? Fuja de qualquer pregador que manda você jogar a Bíblia fora depois que lê. Amém? Você tem que mergulhar no texto. O texto é fundamental. Esqueça meu nome, mas não esqueça o texto. Esse texto é mais importante que qualquer um aqui dentro. Amém, irmãos? Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu, envia-me. Amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Meus irmãos, eu sempre fiquei espantado, admirado com esse texto, pelo fato dele não ser o capítulo 1 de Isaías. Era para ser o primeiro, não era? Fala a verdade. Isaías aqui que vai começar, que tudo vai dar o start. Só que tem pelo menos 5 capítulos inteiros antes disso. Tem todo um trabalho profético antes disso. Tem uma experiência profética antes disso. Só que é uma experiência, curiosamente, antes e depois desse momento. Esse momento aqui é basilar, é essencial, porque é um momento capaz de ampliar o conceito, de mexer com a visão. É um momento profundamente teológico, missiológico,
É um momento que mexe com as bases. Se tem um momento, avivamento no Antigo Testamento, é esse aqui. Porque avivar significa trazer de volta a vida. Não apenas no sentido de quem morreu, mas no sentido também de quem já está perdendo a vontade de viver. Porque o avivamento na igreja opera em duas dimensões. Ele opera trazendo vida espiritual para quem está morto e saúde espiritual para quem está vivo. Então ele atinge todas as áreas. Para quem está morto, ele traz essência, razão de ser. Para quem está vivo numa vida amorosa, é como a água transformada em vinho. Sabor na água, alegria na festa, conteúdo existencial. É isso que o avivamento faz. Se tem uma igreja que carece demais de avivamento, é a igreja do século 21. Porque nós somos uma igreja profundamente distanciada do que seria o verdadeiro evangelho. Nós nos tornamos cada vez mais uma igreja emperrada nos sistemas e esquemas dela, apaixonada por placas e por templos, e a gente esquece que igreja é muito além de tudo isso aqui. Que a fé cristã não é uma coisa que se espreme na agenda das 7 às 9, que se você se acha crente só porque vem uma vez por mês e toma ceia, você não é crente, é no máximo um vampiro gospel. Uma vez por mês bebe o sangue de Jesus. Só isso. Avivamento é muito mais profundo que tudo isso. Tem a ver com como você sai daqui, não como entra aqui. Tem a ver como você é na rua de casa, na vida, no ir e vir, no trabalho, nas pessoas com quem você conversa, no modo como você atravessa histórias e trajetórias da sua vida, das pessoas que passam por você. Se você é do tipo de crente enjoado, chato, que ninguém quer estar perto, não é o Cristo da Bíblia que você segue. O Cristo da Bíblia teve que parar de pregar para segurar a criança no colo. Eu pergunto para você, criança gosta de adulto chato? Se ele teve que parar de pregar só para segurar a criança no colo, imagina como ele era. E nós temos um grupo de cristãos extremamente chatos. Se no islamismo tem xiita, o cristianismo tem chato. Pensa num povo chato. Não conversa com ninguém, não brinca com ninguém, não tem felicidade. E ainda prega sobre a vida abundante que é em Cristo. Nem ele suporta a vida medíocre que tem. Fé cristã é muito além do que isso aqui. Aqui é só o primeiro passo. E é interessante que Isaías toma um sacode divino violento dentro desse sistema e dentro desse esquema. É o que a gente vai ver. Dá uma olhada no versículo 1. Tem uma frase que é uma frase que nos coloca num contexto histórico. O texto diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias. Não fazia um ano ainda, estava no ano em que morreu o rei Uzias. É o jeito bíblico de situar a gente no contexto lá de 2 Crônicas. De mostrar para nós Uzias, um rei que começou bem, reinou em Jerusalém durante certo tempo, muito bem, só que aí o poder subiu a cabeça, e o poder é complicado por isso, ele nunca para, ele sempre mexe com a gente, rouba da gente o melhor da gente. Então, quando sobe a cabeça dele, ele tenta também ser sacerdote, prestar sacrifício e tudo mais, e a Bíblia vai dizer que Deus o feriu de lepra na testa, que é para não dar para esconder de ninguém. A lepra de Naamã dava para esconder embaixo da farda, a dele não, foi na testa. Com essa lepra na testa, ele morre de modo estranho, vergonhoso para a nação, foi um escândalo nacional. E agora esse homem que gerou um escândalo nacional fica falado, todo mundo fala disso. O tempo passa e todo mundo ainda lembra daquele rei que foi levantado por Deus, ferido por Deus e morto de modo vergonhoso. Aí Isaías situa essa chaga histórica de Israel. Então ele vai dizer assim, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, a primeira coisa que me vem à mente é que Deus deixa bem claro a falência de um rei. Um rei deu errado. Um rei que começou bem, mas faliu. Um rei que ia muito bem, mas errou. Porque reis e poderes humanos têm esse problema. A trajetória deles sobe, mas também cai. A ideia desse texto é deixar logo de cara, é Deus destruindo os conceitos de Isaías, e deixando bem claro para ele que só tem um rei que ninguém tira do trono. Isaías vai ver quem ele é. Ninguém consegue um avivamento se a visão de reino não for correta. E a primeira coisa que temos que aprender aqui essa noite é que a nossa visão de reino aqui precisa ser uma só. Na igreja, ninguém manda. Quem manda é Cristo. Ele é o cabeça, é o governo, é o Senhor, é o rei, é o dono da igreja. Amém, irmãos? É importante entender isso, porque toda igreja da face da terra tem uma família que só porque congrega lá, desde que Noé era barro, Adão era barro, né? Eles acham que mandam na igreja. E não é bem assim, não. A igreja, para entender o reino, é entender que Cristo é Senhor e cabeça desse reino. Agora, olha que coisa interessante. Olha no versículo 1 aí. No ano em que morreu o rei Uzias, o que Isaías diz? O que está escrito na sua Bíblia? No ano em que morreu o rei, está escrito assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi algo como o Senhor. Está escrito isso?
Está escrito na Bíblia de alguém, eu vi alguma coisa como o Senhor? Está assim? Pelo menos na minha aqui está definido. Ele diz, eu vi o Senhor. Não é assim que está aí? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E olha o que ele diz. Assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías deixa uma coisa que é tremenda. Ele está dizendo assim, ó. Eu cheguei aqui no ano em que um rei morreu e deixou uma marca de vergonha na nação. E a primeira coisa que eu vejo é o rei, assentado num alto e exaltado, seria a melhor expressão no hebraico, trono. Ele está dizendo assim, ó, na minha vergonha, naquilo que eu achava que era o topo, que era o rei, morreu fracassado, e eu venho desse fracasso para o maior de todos os triunfos. Então ele está deixando bem claro que existe um choque de poderes. Todos os poderes humanos têm limite. Só esse, que está num alto e sublime trono, onde ninguém atinge, é que nunca perde a majestade. É Deus dizendo nas entrelinhas para Isaías, defina agora aqui quem será o rei do seu ministério. Defina agora aqui quem será o rei da sua vida, quem será o rei da sua teologia, quem será o rei dos seus sonhos, quem será o rei dos seus projetos, porque reis humanos falem, eles vão fracassar, eles vão morrer, eles vão perder, só tem um que ninguém tira do trono, e só esse é que é capaz de ser rei da sua vida. Agora o que me chama a atenção, e aí a gente começa, eu vou andar dentro desse texto, trazendo sempre para hoje, para a gente ver como é que está a nossa visão de reino hoje, amém, irmãos? Para a gente entender um pouquinho disso aí. Olha que coisa interessante, hoje, se alguém acha que viu alguma coisa parecida com Deus, ele já acha que a igreja vira um carnaval, já pensou nisso? Aquele irmão que pensa assim, ó, se você fala assim, ó, Jesus está aqui, aí ele não está nem aí, ele boceja, dá um expulso, um glória a Deus, não é? Agora, se você falar que veio rodeado de anjo, que uma peninha de anjo caiu, pronto, ele vira do avesso, não tem? Ainda nós temos igrejas que ainda se alegram com esse tipo de coisa. É interessante que esse texto por si só já desmonta isso. Isaías viu o Senhor e ele não saiu pulando, ele não saiu rodando, ele não desmaiou, nada disso. Sabe qual é o primeiro impacto da visão de Deus em Isaías? Ai de mim que agora eu morro. Se você quiser um avivamento na sua vida, comece a morrer já. O primeiro chamado do cristão é aprender a morrer. Quando ele aprende a morrer para o ego, para o orgulho, para os poderes, para as soberanias, para os tronos, para os delírios megalomaníacos dele, aí ele começa a entronizar o Senhor certo no centro do coração. Só ele é vivo e só ele possui a vida e o ser. Fora dele todo mundo morre. Isso aqui é fundamental para a gente limpar a visão e entender o que a gente tem a ver hoje aqui. Eu acho fundamental entender isso porque nós vivemos numa geração e numa igreja que tem uma visão de sucesso e de triunfalismo diferente da bíblica. É muito estranho isso. Em muitos lugares onde a gente vai existe uma sede doentia por domesticar Deus, por dominar Deus. Deus tem que agir assim, 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 o tempo todo. Eu lembro de um irmão que ligou para mim uma vez, ele é meu amigo, eu tinha uma certa intimidade com ele, falou, vem pregar na minha quinta da vitória. Eu brinquei com ele, eu até vou, o problema é se Deus não quiser dar vitória na quinta, e se ele quiser na sexta, na quarta, não é? Ele nem precisa ir lá, nós é que estamos aqui por causa dele. Só que nós vivemos numa igreja que tenta domesticar e colocar cabrestos em Deus. Ele tem que fazer assim, já viu o pregador que nem abriu a Bíblia e diz, hoje ele vai fazer, e se ele não fizer, irmão? Quem é que manda em quem nessa relação? Já ouviu essa expressão? Encosta Deus na parede, já ouviu? Se você conseguir achar uma parede primeiro, fica mais fácil. A Bíblia diz que nem os céus dos céus conseguem contê-lo, arruma uma parede para encostar ele. Isaías vai dizer que ele estende o céu como quem estende um lençol, que ele junta os oceanos, plural, na concha singular da sua mão, que ele chama a si os exércitos das estrelas, cada uma delas pelo nome, e elas a ele se apresentam. Quem é que dá ordem em quem aí? Se a gente quiser um avivamento, tem que consertar nossa visão de Deus. Ele é rei, ele é soberano, ele é absoluto, ele é sublime, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só ele é triplamente santo, santo e santo. Só ele é Senhor e ninguém mais chega perto dele. Aí a gente começa a limpar a percepção para a gente poder atingir algum nível nesse entendimento aqui. E olha que coisa tremenda. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto. É interessante essa expressão, a aba do seu manto, só a parte da veste. Agora deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Quando você vai estudar teologia num nível mais profundo, você vai perceber que se tem alguém na Bíblia, nos escritos bíblicos, que tinha capacidade para escrever muito bem, era Isaías.
Até hoje Isaías é estudado nas grandes escolas do mundo, nas grandes faculdades do mundo. O texto hebraico de Isaías é tão profundo, é tão tremendo, esteticamente perfeito, gramaticalmente perfeito. Isaías era um gênio da linguagem, extraordinário. Se tem alguém que tinha capacidade de definição de escrita, era Isaías. E você vai ver isso nesse mesmo texto. Tudo que ele puder detalhar, ele vai detalhar. Ele coloca detalhes impressionantes, a gente vai ver até o final desse primeiro período aqui. Só que uma coisa que me chama a atenção é que na hora de descrever Deus, ele nem tenta. Se tem alguém que tinha habilidade para tentar descrever, é Isaías, ele não tenta. Quando ele diz assim, ó, eu vi o Senhor, a única coisa que ele diz é, só dá para descrever uma coisa, a aba do manto já enchia tudo. Isaías, que poderia escrever muita coisa, escreve o mínimo e me ensina que quando eu falo menos de Deus, aí que eu falo mais. Não é quando eu falo muito que eu acho que domino. Tem muita gente que tem uma relação com Deus parecendo um asmático. Você já viu o asmático procurando ar para respirar? É gente que passa o dia inteiro falando de Deus, mas demoniza nos atos. Chama tanto Deus que ao invés de mostrar Deus, só mostra a ausência dele. Não é quando eu falo muito, é quando eu vivo e falo cada vez menos, que ele aparece cada vez mais. Qual foi a maior densidade da revelação de Deus? Cristo, humano, assumindo o corpo humano e andando como a gente. Portanto, quanto mais humano você se torna, mais perto de Cristo você chega. É o contrário da divinização que existe hoje. Eu acho belíssimo o fato de Isaías dizer aqui que a aba do seu manto enchia o templo. Aí você vai ver que Jesus está andando na rua um dia e vem uma mulher, e a Bíblia diz que ela está há 12 anos sangrando, e a cultura judaica levava isso muito a sério. Naquela época, uma mulher sentasse numa cadeira, estando do ponto de vista deles imunda, até a cadeira tinha que passar por processos de purificação, porque ela, de certo modo, do ponto de vista judaico, sujava tudo. Aí Jesus está no meio da multidão, ou seja, entre a mulher e Jesus tem uma multidão. Aí eu pergunto aos irmãos, é possível entrar no meio de uma multidão sem tocar em ninguém? Imagina a mulher tocando no primeiro homem aqui, ó, do ponto de vista da cultura, esse homem fica imundo pela mesma imundície dela. E aí é um deslocamento na massa, porque ele vai ter que afastar. No que ele toca no outro também fica impuro, e o outro também fica impuro, e o outro também. E ela chega sujando todo mundo. É um tsunami de impurezas. Vem sujando, até chegar em Jesus. Aí quando chega em Jesus, para, porque ninguém consegue sujar Jesus. Só que aí é Jesus quem para. E quando Jesus para, ele diz assim, alguém me tocou. Lembra desse texto? E os discípulos vêm na contramão de Jesus, e a gente como igreja aprendeu muito isso. Geralmente a gente está na contramão de Jesus. Os discípulos param e dizem, mas mestre, a multidão te oprime. E o Senhor vem perguntar quem me tocou? Jesus não perguntou quem oprimiu, ele perguntou quem tocou. Ele sabe que multidão só oprime. Só que no meio de uma multidão que oprime, tem os oprimidos. E o oprimido toca. E Jesus consegue discernir toque de oprimido, de opressão das pessoas. Porque Jesus sabe quem está na igreja porque é fã e quem veio porque precisa. Jesus sabe quem vem aqui por causa de congresso e quem vem aqui para se alimentar. Jesus sabe quem veio para ver pregador e quem veio para comer a palavra. Jesus sabe quem é fã e quem é servo. Quando toca em Jesus, ela sente. Agora, uma coisa que me encanta na Bíblia, por isso que eu disse que ela é mais atual que o Jornal de Amanhã, é que essa mulher na Bíblia já tem uma postura neopentecostal. Qual é a postura neopentecostal? Vou para o culto, recebo a minha bênção e saio. Não é assim? Ela na casa dela, ela pensa, vou chegar lá, tocar em Jesus e sair. Simples assim. Só que ela descobriu um Deus que ninguém usa. Ele é que nos usa por sua glória. Então ela toca em Jesus e ela não é curada na hora. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela tocou e sentiu no seu corpo estar aliviada do seu mal. Sentimento não é certeza e alívio não é cura. Aí Jesus chama ela se apresenta, conta toda a verdade. Jesus chama ela de filha, a primeira mulher na Bíblia que ele chama de filha, relacionamento, filha, a tua fé te salvou, salvação primeiro, agora vai para casa e ser curada do teu mal, cura depois. Olha que tremendo, relacionamento, salvação, depois milagre. Jesus inverte a lógica, você não vem para receber, vem para ser, e depois que você é, você pode voltar para casa limpando tudo que sujou, porque agora você está limpa, e todo mundo que tocar em você está limpo pela palavra que eu toquei. Só que onde ela toca? Exatamente na orla do manto. É a Bíblia fazendo um link hermenêutico de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e dizendo que não é apenas porque ela toca na orla do manto por uma coisa comum, normal e cotidiana. Ela toca ali porque tocar ali é tocar no Deus de Isaías visto na rua. Ele é o Deus de Isaías na rua, enchendo a vida e o templo de qualquer um, que agora o templo somos nós. Então o Espírito age na gente, enche a gente e devolve a gente com vida. Isaías está no templo o tempo todo. Agora ele entra aqui, sente que a coisa está complicada. Agora dá uma olhada só no texto. Olha o que diz o versículo 2.
acima dele. E lembrem que isso aqui não tem no sentido de estar acima, no sentido de maior, porque ninguém está acima nesse sentido. Isso aqui é ponto de vista do observador, ele está olhando daqui, então desse ponto de vista parece que eles estão sobrevoando acima. Então ele diz assim, acima dele havia serafins, a palavra no hebraico é incandescente, chamas, flamejantes, serafins, cada um tinha 6 asas, equilíbrio perfeito. E olha que coisa fantástica, com 2 cobriam o rosto. Os judeus dizem que o rosto é o mistério pessoal mais profundo que você tem. É tão profundo que você passa a vida inteira sem resolver o mistério do rosto. Quer ver? Você vai passar a sua vida todinha sem ver seu próprio rosto de frente. Você só vê no reflexo refletido do espelho. Já pensou nisso? Você passa a vida inteira e nunca vê o próprio rosto de frente. O seu ângulo que eu estou te vendo, você nunca viu. Nem você é o meu. Não é interessante? A gente passa a vida toda sem saber de fato que cara a gente tem. Dizem os filósofos que a gente tem um rosto original que só usa uma vez no dia. Imagina o seu, você acabou de abrir os olhos e percebeu que está vivo. Imagina o seu. É pior que a foto do RG, não é? Antes do cosmético, do grego cosmos, mundo ou ordem, sentiu que está uma bagunça, bota o cosmos, a ordem. É nosso pequeno ato de criação, logo no começo do dia. Haja. Imagina que você acorda, percebe o rosto e sabe que é alguém que está vivo. É por isso que o casamento é tremendo. Você suporta o caos cotidiano todos os dias. Não é uma bênção, irmãos? Agora, que coisa tremenda. Você tem um rosto. Qual que é a lógica desse texto? Olhe para mim. Isaías está dizendo assim, ó, eles estão cobrindo o mistério pessoal deles, porque diante do mistério de Deus, ninguém é mais misterioso. Isso aqui é um símbolo profundo da verdadeira humildade, que ela vai ser triplificada neles. Então eles escondem um mistério, é como se eles dissessem, somos misteriosos, mas diante do teu mistério fascínio, tremendo, ninguém consegue. Então eu guardo o meu em respeito ao teu. Aí a Bíblia diz que com 2 cobriam os pés, e são pés mesmo. Alguns meio malucos tentam dizer que isso aqui tem a ver com órgãos sexuais. Nada a ver, até porque estamos lidando com serafins. A ideia é pés, porque é um sentido antropomórfico, dá a ideia de quem está aqui embaixo um nível de explicação. E o melhor de tudo, os judeus têm um provérbio judaico que eles dizem que nós inventamos os sapatos só para esconder a feiura dos nossos pés. Pés é símbolo de imperfeição. Os rabinos dizem que a única parte que te lembra eternamente de onde você veio, e a única parte que quando você deita fica de pé, é ou não é? Ou seja, ele está o tempo todo lembrando para você de onde você veio. É chão, é pó, é imperfeito, o tempo todo. Tanto que os rabinos dizem que se você calçar um chinelo, não está pisando mais na realidade. Está pisando nessa borracha que você criou para se proteger das bactérias do solo. É por isso que Deus fala para Moisés, quer andar comigo? Arranca a sandália, pisa no meu chão, corra os meus riscos, vem para perto de mim do meu jeito, no meu estilo, com a minha vida, corra os meus riscos. 2 cobriam o rosto, respeito diante do mistério. Com 2 cobriam os pés, imperfeitos. Isso aqui é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Ninguém é perfeito a não ser Deus. A ideia do texto é dizer assim, ó, essa é a postura que chegamos perto de Deus até hoje. Todos nós que estamos aqui, ó, nós estamos diante de Deus, amém? Diante de Deus. E nós somos misteriosos, todo mundo aqui é misterioso. Nós somos imperfeitos. Mas olha que tremendo texto. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que é isso? Liberdade. Olha que coisa tremenda, isso aqui chama-se graça. Na presença de Deus, os imperfeitos, misteriosos, podem chegar, porque só na presença de Deus a gente é livre e pode voar. Olha que coisa tremenda. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Todo mundo misterioso, todo mundo imperfeito, mas graças a Deus todo mundo livre. Não há algemas, você só voa se nenhum peso estiver segurando você. Você está livre diante da presença, capaz de te receber, imperfeito, misterioso, mas que pode chegar, livre acesso. E olha que coisa impressionante. O texto diz assim, ó, no versículo 2, ó, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Agora presta atenção no que tem no versículo 3, tem um detalhe aí que é espetacular. Diz assim, ó, e clamavam, o verbo clamar vai aparecer no capítulo inteiro. Clamavam, não é só falar, nem cantar, é clamor. É uma coisa meio que desesperada, é um grito. Então clamavam uns aos outros. O texto não diz que clamavam para Deus. Eles não estavam virados para Deus e cantando, tu és
santo, 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 e a terra inteira está cheia da tua glória. Não, o texto bíblico no versículo 3 diz que eles cantavam uns aos outros. Imagina essa cena aqui, ó. Serafins com o rosto coberto, os pés cobertos, duas asas voando, e um virado para o outro cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O que é isso aqui? É a mais perfeita adoração. É uma adoração feita de seres criados, imperfeitos, misteriosos, livres e o melhor de tudo, que não ficam o tempo todo apontando para Deus, mas que vivem isso de tal forma que o outro olhando para mim tem motivos de adorar. Isso chama-se adoração. Não é eu ficar eternamente elogiando Deus por aquilo que Ele nunca vai esquecer que é. É eu viver essa adoração a tal ponto que quando você olha para mim, você é instigado a adorar. E eu olhando para você também faço a mesma coisa. Aí Jesus lá em João 4 vai dizer para a mulher assim, meu pai procura os verdadeiros. Ele não disse, meu pai procura a verdadeira adoração. Porque ele já tem, Isaías viu, essa aqui é a verdadeira adoração. Então o pai sai à procura dos adoradores. Agora olha que tremendo. Se Deus te achar aqui hoje como um verdadeiro adorador, com fome e sede de justiça, sabe o que ele faz? Ele pega um pouco da adoração que ele já tem e ele te dá. E aí você, em gratidão, porque recebeu dele, devolve para ele. É Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É um mecanismo da adoração que vai para Deus, volta para Deus e funciona só em Deus. Isso nos deixa livre da tentação de manipular a adoração da igreja. Sabe por que muitas igrejas não experimentam nenhum tipo de avivamento em nenhuma área? Porque tentam manipular o sagrado. Existem manipulações toscas de milagres, manipulações de culto, de emoções, de sentimentalismos o tempo todo. Porque, sinceramente, é fácil fazer chorar. Técnicas de psicologia conseguem fazer isso. É fácil inventar uma milagromania. Hoje, com o acesso que se tem às internets da vida, é fácil descobrir número de CPF, placa de carro. Não se engane, é fácil. Difícil é descer daqui com a mesma graça com que subiu. Difícil é manter a mesma chama do domingo na porta da escola do filho na segunda-feira. Difícil é você cair no espírito aqui e não cair de tapa na esposa em casa. Isso é difícil. É manter o caráter, a mesma graça, a mesma vida. Que você seja homem de Deus no púlpito, mas também seja na rua. Mulher de Deus no ciclo de oração, mas também no fogão em casa. A mesma graça nos todos os lugares. Na vida, ir e vir debaixo do mesmo propósito. Essa é a dificuldade que a gente experimenta. Porque tem crente que ele parece um X-Men divino. Aqui dentro ele se transforma. Ele bota uma capa e ele vira super crente, super santo. Não erra nunca, não falha nunca. Ele sai daqui tão afiado que ele sai julgando todo mundo. Ai de Jesus se passasse por ele nesse dia. Jesus é o caminho, o cara é o pedágio, não é verdade? Olha só o que diz o versículo 3. Eles clamavam uns aos outros, santo, santo, santo. É a única vez que você vai achar isso aqui, ó. A ideia do texto bíblico é que não há ninguém que tenha a tríplice afirmação da santidade. Sabe o que é isso aqui? É a trindade. Se tem uma coisa que tem sumido da igreja, a noção da trindade. É muito importante entender isso. Santo, santo, santo. Uma comunhão de amor que se interpenetram o tempo todo. Eles se amam tão mutuamente que formam uma unidade de ser, um único ser, numa pluralidade de pessoas extremamente moldados no amor. O que significa isso? Que nenhuma igreja pode ser igreja na santidade do amor se ela não for comunitária. Não existe igreja em casa nem pela internet. Igreja que é igreja existe aqui, ó, na comunhão uns dos outros, abraçando e vivendo e tendo o problema um com o outro o tempo todo, para entender o outro como desafio da minha fé. Se eu não entendo o irmão como desafio da minha fé, a minha fé não é uma fé comunitária, ela é egoísta. Já vê aquele irmão que fala, tem que procurar uma igreja como eu? Não vai achar nunca, que se achar, estraga ela. Fiquei sabendo de uma moça que falou para o pastor assim, eu não vou na sua igreja, porque lá na sua igreja tem hipócritas demais. O pastor falou, mas tem espaço para mais uma, pode vir. Olha só que tremendo, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E olha que interessante, toda a terra está cheia da sua glória. Aí tem uma coisa que me chama a atenção. Você já viu que se tem uma palavra que você fala na igreja que acaba com qualquer racionalidade de crente, é glória? Não é? Você fala assim, a igreja está cheia de glória. O irmão desliga o cérebro e acha que aí ele pode boiar geral em tudo quanto é coisa maluca que inventaram. Só que aqui é o contrário. Aparece a glória, ativa o cérebro de Isaías. A glória não mata o cérebro de Isaías, ele raciocina, ele pensa. Bem nesse momento aqui, ó,
Aqui ele está com pena na mão escrevendo, ele está tomando nota, anotando tudo. Ele está raciocinando, teologicamente postado, pleno. É tão forte que até esse momento Isaías está tomado pelo que ele vê, nem percebe que ele também está sendo visto. Olha só que coisa tremenda que diz o texto aí. Versículo 4 diz assim, as bases das portas tremeram, a voz do que clamava. Notem, já não são as vozes, é a voz. Tem alguém clamando aqui. Guarda essa informação, a voz do que clamava. Alguém está clamando alguma coisa que Isaías não distingue, não ouve, mas sabe que é um clamor. E por causa desse clamor, as portas, as bases das portas tremem e a casa se enche de fumaça. Sabe qual é o sentimento de Isaías aqui? Agora eu estou perdido, não dá nem para correr, porque a fumaça matou o senso de direção. Para onde eu vou? Uma coisa bonita em Deus é que quando você se envolve com Ele, pode ter certeza que Ele vai te arrumar problema. Jacó, por exemplo, passa a noite inteira orando para enfrentar o irmão que é Esaú, que é um rapaz com experiência de arco e flecha, que briga muito bem. Do nosso ponto de vista, qual seria a lógica? Deus chamasse Jacó lá no Val de Jaboque, desse para ele um Krav Maga poderoso, treinasse ele, e ele saísse dali tão bombado que quando o irmão olhasse ele de longe já pensava, não dá, né? Já vinha com a bandeirinha branca balançando, estou fora, não é? O que Deus faz é diferente. Deus piora a situação de Jacó, porque nem correr ele pode mais, porque ele já sai mancando de lá, não é? Ou seja, envolver-se com Deus não é se envolver com esse Papai Noel celestial que muita igreja pinta. Quando você se envolve com Deus, você não toma uma espécie de super droga da fé, de modo que você fica bombadão. Quando você se envolve com Deus, você começa a perceber suas fragilidades. Você começa a perceber que você é frágil, que é pequeno, que é carente da graça, que se não fosse Jesus, você não estaria aqui hoje. Se não fosse pela graça de Deus, você não estaria vivo. Você só respira porque Deus permite. A sua vida só ainda está de pé porque Deus ainda tem um projeto especial para ela, senão Ele já teria te levado. Esse é o tipo de mensagem que esmaga o ego da gente. Aí a gente não gosta. Principalmente na geração das patricinhas e dos playboys divinos, não é verdade? Agora olha que interessante, o templo se encheu de fumaça. Agora dá uma olhada na resposta de Isaías a esse momento. Versículo 5. Então eu disse, ai de mim, é uma das expressões mais dolorosas. Essa expressão aqui, essa tradução ai de mim, é uma tradução aproximada, porque isso aqui é uma vocalização judaica que não tem tradução. Tanto que é uma das parentes, vamos dizer assim, do Ruai, que é um nome mais ou menos Eishá, a palavra usada para lamentações. É um negócio difícil de traduzir. Não tem uma tradução. É como um gemido, uma dor angustiante. Ai de mim. Ele sente um desespero monstruoso, porque ele pensa assim, eu estou perdido, eu vi Deus, não tem para onde correr, esse negócio vai cair em cima de mim, agora eu estou morto. Ou seja, quando a gente sabe que não é nada, é aí que Deus começa a agir. É sempre assim. Deus nunca age quando a gente acha que sabe demais. Deus não age quando a gente acha que domina tudo, que conhece tudo, que a nossa igreja é a maior igreja da cidade, a maior potência. Deus está longe dessas coisas. Agora, quando a gente sabe que é pequeno, que é carente, que precisa, aí Deus age. Prece do latim vem de precário, pobre, pede porque precisa. E eu preciso tanto da graça, senão não estaria de pé aqui hoje. Nós carecemos da graça. Agora, escuta uma coisa aqui, olha só o que diz o versículo 5. Ai de mim, eu estou perdido. Aí ele faz um jogo vocálico judaico. Eu sou um homem de lábios impuros, de vetor contrário, habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu comecei a perceber que eu não sou melhor do que ninguém aqui. Ele está dizendo assim, eu não sou o cara falando para o povo. Eu não sou o profeta falando para o povo perdido. Eu tenho lábios impuros e eles têm impuros lábios. A gente está na mesma engrenagem, no mesmo mecanismo. Se eles pecam, eu também peco. Somos nação, portanto corpo. Eles pecaram, eu pequei, nós pecamos. Toda vez que a igreja tem essa consciência histórica, nacional, de que nós pecamos, Deus age na nação. Grande parte desse problema todo no Brasil também é culpa da igreja, de se encastelar nos seus templos e não agir na nação, tendo medo do que pode causar o evangelho genuíno. Agora você vê o Isaías aqui dizendo isso de modo amplo, claro. Ele não está dizendo assim, eu sou Isaías, puro, perfeito, e aí eu fui levantado por Deus para limpar vocês. Não, ele vem dizendo assim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu gosto da expressão um homem. Ele não chega dizendo assim, eu sou o profeta, o cara, pai apóstolo, a mistura de pai de santo com apóstolo, vice-deus, nada disso. Ele já chega dizendo, eu sou um homem, só isso. Eu sou humano, irmãos. Nada é mais transformador, libertador, revolucionário do que assumir-se como você é aqui hoje. Nós somos apenas homens e mulheres diante de Deus.
Só que a grande questão é, o que Deus pode fazer conosco, aí já não depende da gente. Aí é obra da graça, aí é avivamento. É Deus trazendo nova forma, nova vida. É Deus mexendo nas áreas mais profundas do ser. Quer ver uma coisa interessante? Dá uma olhada ainda no versículo 5. Ó. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Eu gosto dessa expressão dele. Ele diz assim, os meus olhos viram o rei. Lembra que ele começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, aí ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e agora, sem qualquer indicação lá de cima, ele já estabelece que ele é o rei. É ele dizendo assim, ó, eu quero deixar bem claro que o que os meus olhos captaram aqui agora foi um rei que ninguém bate, um rei que a morte não toma, um rei que ninguém consegue subir até lá. Esse dá para ser chamado de rei, porque ele está acima de tudo e de todos, e o seu trono está estabelecido no mais alto grau, e lá ninguém chega. Se a nossa concepção de reino não for com base nesse rei, toda a nossa concepção estará fadada ao fracasso. Nosso problema é achar que o nosso quintal evangélico produz pequenos reis. Aí é um problema grave, porque aí começa uma briga terrível de quem manda mais. Isso é um problema terrível. Em muitos lugares onde a gente vai, a situação está crítica. Recentemente eu estive numa igreja para ministrar, aí a gente está sentado no púlpito, de repente assim eu percebi aquela coisa, todo mundo ficou de pé imediatamente, porque apareceu lá no fundo, lá na porta, o Ser e a Ser, que deve ser a esposa dele, os dois apareceram assim na porta. Quando apareceram, todo mundo já ficou de pé. Eu achei interessante a menina do louvor. Sabe quando você dá pausa no DVD? Sabe? A menina, parece que alguém deu pausa, né? Ela parou na metade do hino e ficou paradinha assim. Eu fiquei olhando para ela, todo mundo de pé, aquela coisa. Aí o Ser e a Ser vieram para frente assim, tal, andando, como se fosse um casamento, sabe? Até que eles subiram ao púlpito, depois que eles sentaram, fizeram o sinal, aí todo mundo sentou, alguém soltou o play, a irmã voltou a cantar. E eu fiquei pensando, meu Deus, a gente evoluiu demais, irmão, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para um livro que eu escrevi, e uma apóstola, eu não sei se tem apóstola, acho que é para não dizer apostila, né? A apóstola disse assim, eu não vou para o inferno, porque se eu for para o inferno eu transformo ele num céu. Olha, é muita glória, irmãos, né? Um upgrade da glória. Nem Jesus fez isso, a mulher faz. Isso é um evangelho 3G, grana, glamour e gambiarra, deve ser. Todo dia alguém inventa uma coisa dessa. Porque sempre que a nossa concepção de reino, de algum modo, nos sugestionar que a gente tem acesso ao trono, a gente vai produzir as bizarrices de um falso reino. Agora, quando a gente sabe que esse trono está ocupado, tem alguém sentado nele, e que não sai de lá, porque ninguém tira, ninguém tenta nada, a gente só se prostra e adora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Consciência da grandeza. Não há avivamento se essa consciência não for pura. Não há avivamento se a gente trocar de lugar, se a malandragem gospel tentar dar um jeito, dar um golpe de estado em Deus. Não funciona. É preciso de uma vez por todas lembrar que esse trono não pode ser alcançado por nenhum de nós. Amém, irmãos? Eu estou insistindo nisso porque, por incrível que pareça, tem gente que tem essas manias ainda. Olha só o que diz o versículo 6. Então, um dos serafins voou até mim. Eu gosto demais dessa expressão aqui, ó. Porque notem que até agora tudo no texto é daqui para lá. É Isaías vendo, tomando nota, detalhando o que dá para detalhar, fugindo de algum problema. Então ele só coloca a aba do seu manto enchendo o templo. Só que agora ele percebeu que não era só ele que via. Olhos de lá também olhavam para ele aqui. Isso aqui. Tem gente que ainda diz que não tem graça no Antigo Testamento. Como não? O fato da gente ser inserido numa janela do céu, com olhos olhando para a gente, já é muita graça. Estar nesse ambiente sem ser dissolvido já é muita graça. Ouvir o canto dos serafins e depois continuar ouvindo cantos judaicos é muita graça. Você já parou para pensar quando a gente vai cantar aqui que Deus tem canto dos serafins e Ele gosta de ouvir a gente? É pura graça. Não tem graça maior do que você saber que eu e você não teríamos como existir, mas esse Senhor aqui abriu esse espaço na ambiência para que nós pudéssemos chegar e adorá-lo pelo que Ele é. Aí tem uma coisa que é impressionante, ó. Ele diz assim no versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, porque no céu não entra nada morto. Tudo lá é vivo, tudo, inclusive coisas, a brasa é viva, tudo é vivo, porque tudo que vem de Deus irradia vida. Jesus avisou, eu vim para que tenham vida
e vida em abundância, ou seja, vida que planifica, que dá conteúdo, uma vida capaz de fazer com que até os meus contextos tenham vida. Isso significa que o meu almoço tem vida, que o abraço que eu dou transmite vida, tudo que eu toco é vivo, porque a vida nele flui em mim em todas as direções. Isso significa que um cristão de modo algum pode ser antivida. Tudo nele gera vida. Ou seja, a linguagem do cristão precisa gerar vida. O culto dele tem que ser vivo. Agora, se ele não tem vida no culto, é porque provavelmente não faz culto na vida. Porque se ele tiver um culto na vida, a vida dele atinge o culto. E tudo passa a ser vivo perto dele. Então, Serafim, nota Isaías, pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, é mais um senso de respeito. Nem o serafim toca com a própria mão, uma coisa muito profunda. E ele vem até Isaías. Agora dá uma olhada no versículo 6. Então dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Olha o 7. Tocou-me a boca com a brasa. Toca na boca do profeta. Ele não tem coragem de tocar, mas encosta na boca do profeta. Já percebeu isso? Olha que interessante, agora eu estou mostrando para você que está estabelecendo aqui uma conexão entre céu e terra num nível muito mais profundo. E a primeira coisa que Deus vai tocar no profeta não é nos olhos, nas mãos, nos pés, na cabeça, é na língua. Como Deus precisa tocar nas nossas línguas hoje. Até porque no século 21 nós potencializamos a língua, porque língua aqui tem a ver com a linguagem toda e completa. E no século 21 a linguagem do cristão, às vezes na igreja é tremenda, mas na internet é um inferno. Tomara que esse serafim desça hoje e atinja você e seu celular, você e seu computador, para que dedinhos furiosos não acabem transformando o céu no inferno na sua casa. Linguagem, tudo aqui é profundo. Está tudo nessa mentalidade aqui. Ele vem, toca na boca. Agora dá uma olhada no que ele diz para esse profeta. Ele não apenas toca, estabelece comunicação, ele toca e fala. Olha o que o texto diz no versículo 7. Tocou e disse, tocou os meus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Aí eu fico pensando, Isaías, um homem tão profundo, tão extraordinário, estava no templo nesse dia com culpas colocadas lá na alma. Ou seja, nenhum de nós pode sair daqui angustiado porque tem algum tipo de culpa guardada. Até Isaías já tinha. Trabalhando para Deus. Culpa e pecado. Aí sabe o que Deus faz? Arranca a culpa, porque culpa Deus não trata, Ele tira. Mas perdoa o pecado. Que é para você lembrar que desse buraco da culpa Ele preencheu de graça. E o pecado Ele perdoou porque você vai pecar de novo. E Ele vai perdoar outra vez, porque Ele é o Senhor da sua vida. E sabe que você só está vivo porque Ele tem sido o seu Senhor e o dono da sua história e das agendas dos seus dias. Sem essa concepção aqui, Isaías não pode experimentar o que eu chamo de avivamento pessoal, que é o que a gente mais precisa hoje. Isaías chega no templo com essa mentalidade. Sabe qual é o problema da culpa? É que ela é uma espécie de algema da alma. Quem tem algum tipo de culpa fica guardado e às vezes internaliza isso tão tremendamente e joga camadas e mais camadas de indiferença, de tal modo que até esquece, só que esse negócio fica guardado. E aí quando você chega perto de Deus, nada fica oculto, porque Ele é luz. Então quando Ele clareia, ilumina os cantos mais sombrios do ser. Isaías começa a perceber que agora tem culpas aqui dentro, tem pecados aqui dentro. Só que essa conexão do céu vai exatamente nisso. Agora olha que tremendo. Essa coisa que vem, essa graça que desce, não vem nas camadas de maquiagem exteriores, vai na interioridade, naquilo que o profeta guarda. E até hoje Deus age do mesmo modo. Muita gente na igreja não experimenta um genuíno avivamento, porque a concepção de reino é equivocada. E o pior, porque não faz ideia de qual foi a última vez que teve um encontro pessoal com Deus. Nós temos muito crente que era preciso fazer um apelo de novo. Porque ele se acostumou a um profissionalismo gospel. Ele é profissional de igreja, ele está acostumado a ir, entrar e sair, faz parte do pacote. Ele até acha que existe uso capião na fé, está aqui há 30 anos, Deus vai dar um pedaço do céu para ele. Está acostumado com o processo. Ele acostumou a tomar ceia, acostumou a dar dízimo, acostumou a cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Ele canta, é tudo muito certinho, muito perfeito. É tão perfeito que é estranho acreditar que ele vive da primeira vez. É tudo muito ensaiado. Ele parece uma reencarnação gospel de si mesmo. A reedição do problema, do pacote, tudo na mesmice, no mesmo movimento. E é estranho porque Einstein dizia que é uma esquizofrenia você fazer tudo do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Há muito crente vivendo essa esquizofrenia gospel, do mesmo jeito,
mas nunca experimenta nada de novo. Faz tempo que não chora, que não sente de fato o encontro com Deus, que não presta um culto genuíno a Deus, acostumado com os movimentos de igreja, ele tem ranços da fé, cheiro de mofo da vida, a Bíblia está lá o tempo todo, ele não usa, como dizia Spurgeon, tem tanto pó na capa da Bíblia dele que ele consegue escrever condenação com o próprio dedo. Quanto tempo faz que você não sente de fato a presença de Deus? Sem precisar que alguém fique instigando, fazendo aquele movimento, sem precisar de uma campanha, de um congresso, do carnaval. Essas espiritualidades de letra C, cruzada, cruzeiro, campanha, carnaval, só não tem cruz, Cristo, caráter. É preciso trabalhar isso. Senão a gente não consegue chegar no 8. Dá uma olhada no versículo 8. Lembra que eu te falei que Isaías falou assim, ó, quando eu ouvi a voz do que clamava, os umbrais da porta começaram a mover. Lembra disso? Aí agora o serafim vem, toca Isaías, purifica, arranca a culpa, sara e perdoa o pecado. Agora ele está limpo, pleno. Dá uma olhada no versículo 8. Depois disso, só depois de tudo isso, é que eu ouvi a voz do que clamava. Quem era o que clamava? Agora ele ouviu Deus. Ele entrou lá e as camadas de pecado e culpa não permitiram ouvir Deus. Ele sabia que Deus estava lá e sabia que Deus clamava, só não sabia o quê. Quanta gente na igreja vivendo isso? Sabe que Deus é real, sabe que o culto é uma benção, mas não tem conexão nenhuma com o conteúdo dessa benção. Ele sente até um arrepio de vez em quando, mas ele não muda de vida. Vem um congressão, ele até chora, mas não muda de vida. Ele até cai no espírito, só não consegue andar no espírito. Até fala umas línguas estranhas, mas nunca usou a própria língua para falar com o estranho. Às vezes dentro do estranho ele bota o esquisito, e aí vai. Não aprendeu ainda a viver isso aqui, ó. Conteúdo. Dá uma olhada no texto. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que clamava. Aí ele viu quem era que clamava, ele ouviu o clamor e o melhor, distinguiu o que se clamava. Olha o que ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É Trindade. Quem vai por nós? E aí a resposta de Isaías é perfeita, resposta de um avivado, de quem sabe o que está fazendo, de quem morreu para o ego, ressurgiu para a vida, de quem foi tocado pela graça, de quem sabe o que está fazendo. É plenitude, é consciência, é equilíbrio. Ele diz: eis-me aqui, eu estou bem onde o Senhor quer que eu esteja, envia-me a mim, só sai daqui se o Senhor mandar. Eu nunca mais ando sozinho, a minha direção agora é tua, eu vim até aqui, daqui eu só saio para onde o Senhor me enviar. A partir de agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a minha vida agora é outra, avivamento. Eu morri aqui, ó, e a tua palavra me encheu, agora eu vou. Quantas vezes a gente para pensar nessas coisas? A gente às vezes entra na igreja, senta, faz todo o movimento, e é tão fácil acostumar com isso. É tão fácil acostumar com isso que às vezes até Jesus passa por nós e a gente não percebe, porque ele é santamente discreto. Muita gente nem percebe isso, apenas acostumou com movimentos de igreja, não faz ideia do que seja de fato ter uma profundidade, uma proximidade com Deus. Tem gente que nem lembra que foi a última vez que conversou de fato com Deus. Uma das cenas da minha infância que eu não esqueço, é de às vezes estar na rua jogando bola, e quando eu chegava em casa, que entrava dentro de casa, eu via minha mãe às vezes fazendo arroz e chorando, sozinha, às vezes falando em língua, sozinha no fogão, e eu lembrava que eu pensava assim, ela não pode nem esperar chegar no culto à noite, não podia. O culto dela já começou faz muito tempo. Quanto tempo faz que você não presta um culto ao seu Deus? Um culto genuíno ao seu Senhor. Nada é mais teológico do que o culto. É a celebração máxima de Deus. Daquele que pode chegar aqui hoje e abalar as bases da sua vida. Encher de fumaça as suas certezas escatológicas. É tão bonito quando a gente chega perante Deus e sabe que não sabe. Ou seja, Deus te trouxe aqui hoje para simplesmente esmagar o seu ego. Dizer que você não sabe, não é, não pode, não vai. Mas se não for pela graça de Deus, você não sai daqui. Agora, se Deus te abençoar e essa graça te encher, você sai daqui para onde Ele quer que você vá. Aí você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou onde o Senhor quer que eu esteja, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Porque a partir de agora, a direção da minha vida é tua. Eu vou para onde o Senhor quiser, agora. O problema é que eu parei no 8. Se você for um pouquinho para frente, você vai ver que Isaías já começa a dizer assim: Senhor, mas até quando? Não é? Ou seja, Deus, quando a gente diz para Deus: Senhor, eu vou onde o Senhor quer que eu vá, Ele manda a gente para os lugares que a gente não iria se pudesse escolher. Quer ver Jonas? Jonas escolhe: já que é para eu escolher, eu vou para Tarsis. Só que Deus, no meio do caminho, inventa outro transporte e leva ele para onde ele deveria ter ido, que é Nínive. Porque para Tarsis a gente paga passagem, para Nínive só vai empurrado.
Ou seja, andar com Deus é andar nos lugares que Ele quer que a gente vá, não nos lugares que a gente se autocandidata. Deus nos trouxe aqui essa noite para quebrar os nossos sensos, as nossas lógicas, as nossas agendas, o nosso sentimento de direção. Porque não há nada que a gente possa fazer para que um avivamento de fato aconteça, se não reordenar as nossas prioridades. E a primeira coisa que a gente tem que colocar no lugar é a nossa noção de reino. Aqui só tem um rei, chama-se Cristo. Ele é o absoluto, é o Senhor da história, é o rei da nossa vida. Só Ele é digno. E se essa concepção não for correta, nenhum avivamento acontece. Acontecem movimentos religiosos, e movimento religioso causa impacto, mas não transformação. Impacto dura uma semana, transformação dura a vida toda. É isso que Deus quer trazer para nós essa noite. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, para a gente encerrar essa primeira parte aqui. Queria fazer uma oração diferente com você aqui hoje. É que na hora que a gente vai orar, a gente está tão acostumado, acabei de falar tanto de acostumar, e a gente acostuma tanto com oração. Você já percebeu como a gente acostuma com oração? Tem crente que muda até de voz para orar, já viu? Fazer uma oração aqui com o irmão sobe aqui, muda de voz, amantíssimo, eterno Pai. Eu fico imaginando Deus, né? Pensando assim, e agora, o que eu vou ouvir? O que está falando ou o que desce? Porque são dois, não é? Já pensou chegar para o seu pai em casa, Pai, amantíssimo, eterno, preciso de um tênis? Não é estranho? A gente tem a mania de fazer umas orações esquisitas. Tem crente realmente que tem até medo de orar simplesmente como a alma fala. E a Bíblia é tão tremenda que os salmos contêm as orações mais absurdas que você imaginar. Senhor, arrebenta os meus inimigos. Imagina, os meus inimigos. Mas está lá nos salmos. Porque se tem um lugar que você deve levar a raiva, é no altar da oração. Porque aqui ela é consertada. Estava lendo esses dias Teresa de Ávila, uma das mulheres da história da igreja, reconhecidas como uma guerreira de oração. Conta-se que um dia ela estava no banheiro da sua casa, sentada no vaso sanitário, com um livro de orações da sua igreja na mão. Do lado de fora, assim, do banheiro, tinha uma mesinha, um pão em cima da mesinha, um pedaço de pão. Ela disse quando de repente parece que um demônio se manifesta dentro do banheiro ali e começa sarcasticamente a acabar com ela. Fala, você não é cristã, você é a pior das mulheres, olha o que você está fazendo. Você está sentada no vaso sanitário, você está com um livro de orações, você não tem nem respeito. O livro de orações na mão. E eu vi que ali fora tem um pão que é símbolo do corpo do seu Senhor e você não respeita nada disso. Você é a pior das mulheres. Aí quando ele acaba com a fúria dele, ela diz assim, Satanás, você que não entendeu nada aqui, mas eu vou te explicar. Primeira coisa, aquele pãozinho ali é para mim. Essas orações aqui são para o meu Deus. O resto é seu. A liberdade da oração te deixa livre para ser quem é. Oração não é você vencer a relutância de Deus. É apropriar-se da sua graça. É uma conversa de amor com alguém que você ama. Ou seja, se você não ora é porque faz tempo que não tem amizade com Deus. Então não conversa com estranho, porque não tem o que falar. Você vai ver como é difícil fazer uma oração assim, sem qualquer tipo de arcabouços e adereços. A gente até começa, de repente, no meio da oração a gente está falando tudo de novo. Mas tenta fazer uma oração só você e seu pai. Tenta conversar com Deus como a sua alma pede. Como se você estivesse agora fechando a porta do seu quarto. Mateus 6,6, Jesus diz assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Só que ele está falando para uma sociedade agrária, cujas casas não tinham mais do que um cômodo só. Ninguém ali naquela plateia de Jesus tinha 2 quartos. Ou seja, todos eles entenderam que não era entrar num lugar, fechar a porta, trancar a chave. Entenderam que era um estado de espírito. Fechar-se na alma. Agora você está no seu quarto. É o seu quarto. Seu momento com Deus. É que a gente é tão igrejeiro, religioso, que o cara está ajoelhado orando, a gente vai lá e tem alguém te chamando ali fora. Nem respeita o irmão orar. Fica um tempinho aí falando com Deus. Fica só um tempinho falando com seu pai. Deixa a sua casa encher de fumaça. Os umbrais da porta tremerem. E você perceber que se não fosse por Jesus, você não estaria mais vivo. Graça maravilhosa, a gente saber que só está vivo por causa dele. Obrigado, Pai. Te chamar de Pai é a melhor coisa que eu posso fazer aqui hoje. Porque se não fosse pela tua graça, quem estaria aqui? O que seria de nós, Pai, se não fosse o Senhor? Para quem nós iríamos? Qual seria o sentido de manter um templo desse tamanho se não fosse a tua graça? Por que um seminário teológico se não fosse para o Senhor? Tudo é teu, todos são teus.
E nós só estamos aqui essa noite porque a tua graça ainda nos sustenta e o teu poder ainda se aperfeiçoa na fraqueza. E se não fosse o Senhor, Pai, nenhum de nós estaria vivo aqui hoje. Então agora a gente te agradece, escuta a voz do que clama. E clamamos também, Pai, por um avivamento das convicções, um avivamento das nossas certezas. Para a gente sair daqui de cabeça erguida, glorificando o teu nome na história. Mostrando para o mundo que não somos um grupo de gente acovardada no templo, vivendo uma religião dentre religiões. Nós estamos vivendo a tua vida, o teu reino. E esse trono está ocupado e ninguém tira o Senhor daí. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua vida. Obrigado pela cruz. Obrigado por tudo. Porque se não fosse o Senhor, ninguém estaria aqui. Seja o Senhor engrandecido e exaltado. Cada vida, cada mulher aqui dentro hoje, cada homem, que o coração de cada um seja teu templo, teu altar. Que ninguém saia daqui, Pai, acostumado à mesmice, as mesmas coisas, as velhas manias. Lava com a tua graça o cheiro de mofo da alma, para a gente sair daqui inspirado, Senhor, cheio da tua presença e da tua graça. Obrigado, Jesus.